e amados de meu Pai, que o Espírito Santo, neste exato momento, venha possuir a sua mente. Neste momento, o Espírito Santo venha tomar posse do seu ser, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, para que você entenda a vontade dele para a sua vida. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E nós só conhecemos o plano dele para cada um de nós quando cada um de nós recebeu o seu Espírito. Se você não recebeu o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, você estará fadado a fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Essa é a grande realidade. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreveu na sua carta para os convertidos, para os cristãos romanos que estavam se convertendo ao cristianismo. Eram romanos, eram idólatras, tinham muitas religiões, muitos deuses, mas eles estavam se convertendo para o Senhor Jesus. Mas para que eles pudessem manter-se na fé e fazendo a vontade do Senhor Jesus, eles teriam que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível a pessoa seguir Jesus. É impossível. Eu faço essa pergunta. É possível eu fazer a vontade de alguém que eu não vejo, não sinto, não toco? Como que eu vou saber a vontade desse alguém? Como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Se eu não vejo, não toco, não ouço a sua voz, a sua direção. Não é impossível. Mas quando o Espírito Santo vem, então ele nos guia em toda a verdade. Toda a verdade. Não meia verdade, mas 100%, toda a verdade. Olha só o que o apóstolo, o Espírito Santo fala através de Paulo. Ele diz assim: os que se inclinam, os que são segundo a carne aqui é o coração, é a vontade própria, são os próprios objetivos, os próprios sonhos, os seus projetos pessoais, essa é a carne. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É isso aí. Quer dizer, os que são segundo este mundo, que querem conquistar mundos e fundos, eles se inclinam para o mundo. Quer dizer, servem ao mundo. E por conta de servirem ao mundo, eles não podem servir a Deus. Não é possível você servir a dois senhores, não foi isso que Jesus falou? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou um ou outro. Então ele diz, os que se inclinam para a carne, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, letra maiúscula, Espírito aqui, que quer dizer o Espírito Santo, os que são segundo o Espírito Santo para as coisas do Espírito Santo. Então, não tem como. Ou eu me inclino para as coisas de Deus, ou eu me inclino para as coisas da carne. Ou eu me inclino para servir a Deus, ou eu me inclino para servir a mim mesmo. Que, no fundo, indiretamente, é o diabo. É isso mesmo. Quando eu sirvo a carne, eu estou servindo ao diabo. A vontade da carne é a vontade de Satanás. A vontade de Deus
É a vontade do Espírito, daquilo que está registrado. Então ele diz assim, porque a inclinação da carne é morte, quer dizer, para a morte. A inclinação da carne para o mundo é morte, é para a morte. Mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Você quer ter vida e quer ter paz? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Aí ele diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É inimiga de Deus. A carne é inimiga de Deus. Inimiga de Deus. E amicíssima do diabo. Pode ter certeza disso. Quer dizer, as nossas vontades, nossas cobiças, os nossos sonhos pessoais, nossos projetos, nosso coração ambicioso, cobiçoso, desejoso, que quer satisfação, que quer prazer, que quer gozar o mundo. Eu sou jovem, eu tenho que aproveitar o mundo. Um dia eu ouvi a minha mãe falando, coitada, ela não era convertida naquele tempo. Ela falava, meu filho, aproveite o mundo enquanto você pode, ser jovem, etc, etc. Porque eu estava buscando a Deus. A mamãe falou isso para mim. E olha que a voz da mãe, para mim, era muito forte. Então ele diz aqui, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É o diabo, é a vontade do diabo. Pois, não, quer dizer, a carne não está sujeita à disciplina, à ordem, à lei de Deus, à palavra de Deus. A carne não está sujeita, não é serva do Espírito. A carne e o Espírito não combinam. Não combinam. Ou você serve a carne ou você serve ao Espírito. Pois não é sujeita ou não está sujeita à lei de Deus, à disciplina de Deus, à palavra de Deus, os pensamentos de Deus, à vontade de Deus. Não está. E nem, em verdade, o pode ser. Porque como é que a carne pode satisfazer o Espírito? Não tem como combinar. É como se a luz e as trevas... Como é que a luz vai se combinar, vai fazer sociedade com as trevas? É a mesma coisa que o casamento. Um mau casamento é esse, a pessoa que é luz casar com as trevas. Aí, cedo ou tarde, aquilo vai acabar. Portanto, ele diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você pode agradar sua mãe, seu pai, seus filhos, seu marido, sua mulher. Você pode agradar o mundo, mas não vai agradar a Deus. Ou você agrada a Deus e desagrada o mundo e a sua própria carne, ou você agrada a sua carne, o mundo, e desagrada a Deus. Não tem empate nessa guerra, nesse conflito que você, eu, todos nós travamos todos os dias. Porque de um lado está a vontade da carne, do outro lado está a vontade do Espírito. Quem decide obedecer, no meu caso, sou eu. Eu tomo a decisão de seguir ao Espírito. Mas se, por acaso, eu não tenho a direção, se o Espírito Santo não toca, se o Espírito Santo não fala, se eu não dou ouvidos à voz do Espírito Santo, então eu vou dar ouvidos à minha carne, eu vou ter o prazer naquele momento. Mas depois eu vou colher os frutos da carne, que é a morte. É isso que ele está falando aqui. Portanto, os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Não podem. Vós, Paulo falando para, quer dizer, o Espírito Santo, através de Paulo, falando para os cristãos que estavam no Espírito, que tinham se convertido a Jesus, deixado as trevas, deixado a idolatria, deixado os deuses deste mundo, o seu próprio coração, a sua própria carne. Ele estava falando, vós não estáis na carne. Vós não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é... Veja só, essa palavra pequenininha, mas que é muito importante. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está aqui escrito. Ah, minha amiga, meu amigo, eu queria tanto ter palavras para poder exprimir tudo aquilo que Deus tem tocado em mim. E só Ele pode fazê-lo. Mais ninguém. Só Ele. Então, toda teologia, filosofia, conhecimento, se não tiver a direção do Espírito Santo, não há como a gente agradar a Deus. Não há como você entender a vontade de Deus para a sua vida. Todos nós nascemos e crescemos e vislumbramos os nossos sonhos, as nossas vontades. Mas, dependendo da nossa escolha, nós vamos colher os frutos da nossa semeadura. Se eu semeio na carne, com certeza eu vou colher na carne. Quer eu creia em Deus ou não, não importa. Se eu semear na carne, com certeza eu vou colher na carne, os frutos da carne. Se eu semear de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a submissão à palavra dele, então eu vou colher os frutos dessa obediência. E se eu não consigo vencer a minha carne, se eu não consigo vencer a mim mesmo, os meus desejos, meus sonhos pessoais, etc., etc., eu pergunto a você, como é que vai ser a minha vida? Eu estou fadado ao fracasso, estaria fadado ao fracasso. Eu tenho que vencer a minha carne. Eu tenho que dizer não, não, não e não, e virar as costas. Porque aquele que é guiado pelo Espírito de Cristo, este é de Deus e vai chegar lá, vai colher os frutos da obediência. Você vê que é tão importante a pessoa receber o Espírito Santo. E para receber, você não tem que merecer. O bacana, o que Deus é tão glorioso, tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não cobra a perfeição da gente. Ele não cobra, você tem que ser santinho, você tem que ser religioso, você tem que ser uma pessoa que está na igreja. Nada. Você não tem que dar oferta. Não. Basta você assumir o que você é e reconhecer o que você é. Oh, meu Deus, eu tenho sido carne até aqui. Eu sei, muitas vezes eu sei qual é a tua vontade, mas eu quero prevalecer com a minha vontade. Eu quero fazer a minha vontade.
porque eu acho isso, eu acho aquilo, e eu quero satisfazer aos meus anseios e achismos. Se eu reconheço e digo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu sou isso aí, mas tem misericórdia de mim. Eu penso assim, eu penso assado, eu tinha um projeto assim, eu tinha um projeto assado. Meu Pai, eu quero colocar os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, a minha alma, o meu coração, eu quero colocar no altar. Esta é a oferta que agrada a Deus. E que o Espírito Santo vem e toma posse. Quando você rasga a sua alma, que é a sinceridade que nós falamos, temos falado, que é a verdade, que liberta. Entendeu, amiga e amigo? Não é a religião, não é a igreja A, B ou C, não é o bispo, o pastor. Não. É você que decide. Você que decide. Quem decide receber ou não receber o Espírito Santo. Ah, bicho, eu pensei que Jesus é que batizasse com o Espírito Santo. É, ele batiza com o Espírito Santo. Mas você, que é a oferta, é que tem que estar, entregar-se no altar. Se você não for oferta no altar, entregue incondicionalmente. Oh, meu Deus, está aqui a minha oferta, que é a minha vida. Eu abro mão da minha liberdade. Eu abro mão de tudo que o mundo me oferece para colocar-me à tua disposição, para que o Senhor, Espírito Santo, venha me conduzir, porque sem a tua direção eu estou perdido. Não há como, não há chance, a mínima chance de eu ser salvo sem a tua direção, Espírito Santo. E é para isso que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. Ele já enviou. O Espírito Santo está esperando. É isso aí. O Espírito Santo está esperando você, amiga e amigo. Está esperando você dizer, eu não aceito mais fazer a minha vontade. Eu nego a minha vontade. Eu nego a minha carne. Eu renuncio o meu eu. E me entrego 100% no teu altar. E esse altar está aí com você, neste momento. Você está aí, você tem o altar, está pronto. O que é o altar? O altar não é uma coisa física, não, pessoal. O altar é aqui, ó. Quando você se imagina diante de Deus, que Ele está aí junto de si, Ele está aqui comigo, Ele está me ouvindo, vendo, tocando, Ele está inspirando. Você também, Ele está aí. Então o altar está diante de você, que é o próprio Deus. O altar desce até você aí agora. Agora, se você não entregar a sua vida como oferta viva, do jeito que ela é, podre, cheia de pecados, de erros, etc, etc. Entrega isso. Entrega esse restinho que você tem de vida. Entrega essa falta de paz, essa depressão, essa insônia, essa ansiedade. Entrega os seus sonhos. Entrega os seus sonhos. E você vai ter a direção de Deus para realizar aquilo que vai fazê-la ou fazê-lo verdadeiramente, realmente feliz. Porque nós não sabemos fazer escolhas certas. Sempre a gente queira ou não, se a gente não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo para conduzir a nossa mente, é impossível
a gente fazer a escolha certa. Impossível. Então Deus dá essa direção. E Ele está dando essa direção para você agora. Você não precisa merecer. Você não tem que pagar nada. Você não tem que fazer isso, fazer aquilo. Nada disso. O que você tem que fazer é rasgar a sua alma. Está aqui, meu Deus. Eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão do meu futuro que eu projetei para fazer a tua vontade. O que o Senhor quer de mim? Eu estou pronta. Se você fizer isso com honestidade, com sinceridade, com verdade, oh, meu Deus, eu nego a minha carne. Eu entrego tudo aqui agora. E só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode me dar a vida que eu preciso. Eu te peço, eu imploro, eu clamo, eu quero. E se a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser e eu a entrego na tua mão ou no teu altar. Está aqui. Faça isso agora, amiga e amigo. Faça isso. E você vai receber o Espírito Santo na hora. Sem emoção, sem oba-oba, sem canção, sem música, sem melodia, no seco. O Espírito Santo está aí. E Ele escolheu esse momento para dizer sobre a sua vida. Estou profetizando. O Espírito Santo escolheu esse momento, essas palavras que nós estamos falando aqui, Ele está dirigindo o seu pensamento, o seu coração. Agora, a decisão é sua. Ele dá a direção. O altar está à disposição. Jesus está aí, com as mãos estendidas. Mas Ele não vai pegar a gente à força. Ele não vai pegar você à força. É você que tem que chegar diante do altar. Está aqui a minha vida, Senhor. Aquele, diz, o Espírito Santo fala, os que estão na carne, quer dizer, que estão querendo, insistindo, batendo na tecla e querer fazer a sua vontade, não podem agradar a Deus. Mas aqueles que estão no Espírito, aqueles que, ainda que não tenham o Espírito Santo, mas querem tê-lo dirigindo, conduzindo suas vidas pelo resto da eternidade, você quer? Você quer? Então, entrega agora. Eu vou parar por aqui para deixar você nessa fé, se entregando, tendo a sua própria experiência com Deus. Ele vai falar com você, Ele vai tocar em você, Ele vai fazer. Mas, se você não oferecer a sua alma, a sua vontade, seu coração, seus sonhos, se você não colocar no altar, o altar não vai poder purificar. O altar não pode entrar dentro de você, porque Deus quer que você seja o altar dele aqui neste mundo. Deus quer que você seja primogênito, primogênita dele. Quer dizer, um vaso de Deus aqui na terra, para que o mundo possa ver Jesus, o Jesus ressuscitado, o Jesus ressurreto dentro de você. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nos encontramos amanhã de volta. Amém.